essa mulher segundo o coração de Deus. Para escolher sair da escravidão e viver a liberdade. Para escolher, como a samaritana, o Michael falava da samaritana, para escolher viver a verdade. Para escolher que a verdade habite em mim. Para escolher viver com Ele, para escolher viver com este sagrado. Para querer ser, sim, uma mulher cheia do Espírito, uma mulher que transborda, não uma mulher seca, mas uma mulher que transborda. Uma mulher amável, uma mulher afável, uma mulher dócil, uma mulher compreensiva. Uma mulher não morta, mas uma mulher viva. Uma mulher que não é seca, mas uma mulher fecunda. Uma mulher segundo o coração de Deus. Eu falava dos pecados, né? Daquilo que eram as obras da carne, em Gálatas 5. Eu vou até voltar aqui, porque no final daquela palavra vai dizer a respeito das obras do Espírito. Gálatas 5, se você quiser pegar na sua Bíblia, se não, só ouça. Então ele fala das obras da carne, mas também ele fala das obras do Espírito. Ao contrário, o fruto do Espírito é o quê? É a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então não adianta eu ser batizado, não adianta eu estar dentro da igreja, não sei qual é a realidade de cada uma de vocês, mas não adianta eu ser batizado, eu estar dentro da igreja, ser católica, apostólica, romana e não viver as obras do Espírito. Não viver esta caridade, não viver esta afabilidade, não viver esta amabilidade. Então eu preciso crucificar a minha carne. Eu preciso crucificar aquilo que são os meus prazeres, a minha vontade, para poder viver segundo o Espírito. Para poder fazer as obras do Espírito. Para ter uma família de fato, que bebe da graça do Espírito através de mim. Olha que graça. A sua família beber do Espírito através da tua vida, através do teu agir, através do teu falar, através dos seus atos, daquilo que você faz, daquilo que você revela. Então a mulher, você é chamada a revelar Deus. Revelar Deus na sua casa. O que você anda revelando? De fato, você revela a Deus ou tem revelado a carne, puramente a carne? Essa pregação agora, da parte da tarde, é mulher do esteio à cruz. Então, o esteio é aquilo que ampara, aquilo que suporta, aquilo que sustenta. E a cruz é o caminho que todas nós vamos ter que passar, né? Nós temos, sim, a graça de viver momentos alegres, temos a graça de viver viver momentos tristes, momentos de dor. Ou um momento de graça, que ao mesmo tempo é um momento de dor. Por exemplo, o momento em que a mulher vai parir um filho. Seu filho foi parto normal ou cesárea? Cesárea. Quem aqui teve parto normal? Várias. É um momento de dor ou não é? Muita. Muita dor.
E depois, quando você recebe a criança no colo? Esqueceu. Não esquece na hora. Aquele chorinho, aquela carinha, tudo aquilo. A cesárea é diferente. Cesárea você vive a dor depois. Não sei como é que você foi a sua. Você tem a graça da criança carregada no colo, e aí você vive a dor de ter uma criança para cuidar e a dor da cesárea que está ali, né? Muito bem, vive a dor e ao mesmo tempo a alegria de ter o filho nos braços. Não é assim? Então nós temos momentos de alegria, temos momentos de tristeza, temos sim. Agora, o que nós não podemos viver, hoje eu vejo assim, mulheres anestesiadas. Em que sentido? Mulheres anestesiadas porque não querem viver a dor. Então, por isso, querem viver anestesiadas todo o tempo. Sem dor. Então, tudo que me leva a dor, eu não quero. Jogo para lá. Tem um remedinho para mim tomar? Tem um paracetamol, tem um dipirona, tem... Todo momento quer um remédio para não viver um estado de dor. E não dá para viver assim. Não é possível viver assim. Porque a dor, ela nos leva também à cura. A cura, sim. Se nós estivermos vivendo um momento de dor, um momento de cruz, um momento de tribulação, se nós estivermos com ele e com ela, essa dor pode nos levar a uma ressurreição, a uma mulher nova, se for com eles. Agora, se for da maneira que o mundo pensa, da maneira que um tentador faz nos pensar, da maneira com que nós muitas vezes pensamos em não querer viver aquela dor, separar, fugir da dor. Quantas vezes você quer fugir da dor? Não dá para fugir. Precisa olhar de cara, de frente a frente para a dor. Quantas coisas que não são curadas em nós, porque nós não temos coragem de voltar para trás. Quantas vezes nós não somos capazes de perdoar, porque não temos coragem de encarar novamente aquela situação, aquela pessoa nos olhos. Foge. A mulher foi feita para olhar nos olhos. Para olhar nos olhos. Olhar. Eu olho para você, você olha para mim. Olhar nos olhos. Olhar nos olhos do filho. Olhar nos olhos do marido. Olhar nos olhos do pai. Olhar nos olhos da amiga. Olhar nos olhos. Olhar nos olhos revela o quê? A verdade. A verdade que está em mim. Quando o meu olhar foge do olhar do outro, ou foge do olhar de Deus, ou foge da situação, é porque eu não quero encarar de frente. Eu quero fugir sempre. E não dá para fugir sempre. Se você vive fugindo da dor, fugindo da situação, fugindo, você nunca vai se encontrar consigo mesma. E você nunca vai viver uma ressurreição. E você nunca vai viver uma mulher nova. Uma mulher que passou, sim, pela cruz, que sofreu aquele momento de dor, mas uma mulher que se levantou e carrega esta dor como um sinal de salvação. Quantas de nós não conseguem olhar para a história como uma história de salvação? História de dor, história de traição, história de abuso, história de maus tratos, histórias de maldição, que seu pai e sua mãe te amaldiçoou, seu tio te estuprou, não sei quem matou alguém na sua família. Histórias de dor.
Mas você não está enterrada nas mãos, se enterre na dor. O luto da perda de alguém que foi assassinado dentro da sua família, ou o luto do esposo, ou o luto do filho, e vive aquela morte. Perdeu um pedacinho do coração, mas ainda existe o restante. Foi-se um pedacinho, talvez, mas ainda tem o restante, tem a outra parte. Se nós vivermos em cima de uma dor, não vai dar para viver mais. E quando nós vamos passando aí nas orações com as mulheres, quando nós vamos pregar fora, o que nós vamos ver? Mulheres apagadas, mulheres que estão em cima das dores e não saem, fica remoendo, parece algo gostoso, prazeroso. Eu estou sofrida, estou doendo, mas como se fosse um prazer reviver e viver e reviver. E o Senhor já tocou. E o Senhor já falou que curou. E o Senhor já falou que libertou. Falou na palavra. E falou tete a tete. E falou por fulano. E falou pro ciclano. E falou pro beltrano. E aí vem alguém novo, tipo assim, vem alguém novo de outra cidade, aí fala assim, então, reza por mim, porque eu vivi aquilo. Mas fulano já rezou, ciclano já rezou, beltrano já rezou, já profetizou, disse amém, aleluia, mas vive de novo a mesma coisa e quer que reze pela mesma coisa. Não é assim? Será que o Senhor não curou? Ou será que você ainda não aceitou aquilo na sua vida e quer viver como vítima dentro de uma dor? Mulheres, nós não podemos continuar vivendo como vítimas da dor. Por quê? Enquanto nós vivermos como vítimas, as vítimas de fato estão morrendo. E sabe quais são as vítimas de fato? As vítimas de fato são os seus filhos, são os maridos, são os amigos, são os pais, são as mães, são os tios, as pessoas que estão à sua volta, que precisa de você e você vive em cima daquela dor, remoe a dor e a dor e a dor, ou anestesiada com depressão, mas não está com depressão. Desculpa falar aqui, eu não tenho nada contra a depressão, viu gente? Eu acredito que existe, eu acredito, sim, que existe a depressão. Porém, há muitas pessoas que estão tão amargas e vivendo uma morte que não parece ter fim, que ela vai vivendo deprimida e vai como que assumindo uma depressão. Assumindo algo que não existe. Assume em si algo que não existe. Algo que não existe, assim, de forma... Como posso dizer? De forma psíquica, que não existe mesmo. Mas diante de tanto ficar remoendo aquilo, remoendo, acaba existindo, acaba permanecendo. Aí você vai tomar remédio sem precisar. E diante do remédio, o que acontece? O que acontece? Você toma um remédio sem precisar. Você fica dependente do remédio. Por isso, anestesiada. Olha, eu vou falar para vocês, é possível passar por um parto normal sem anestesia? É? Sim. É possível. Mas, quantas vezes você acha que não vai aguentar e vai lá assim, me dá anestesia, me dá anestesia, me dá anestesia? Por quê? Porque você acha que não vai aguentar. Mas o seu corpo foi feito para isso ou não foi? Foi ou não foi? Foi feito. Gente, tudo aquilo que nós passamos nessa vida, nós fomos feitos para suportar. Tudo. Tudo. O luto, é possível suportar o luto e viver o luto? Sim. É possível ter uma vida após o luto? Sim.
Nossa Senhora viveu o luto por nós já. Então, eles viveram tantas dores, tantas cruzes, os dois viveram. Para quê? Para que nós pudéssemos passar. E passar com quem? Gente, isso aqui não é só uma imagem. Às vezes eu paro e olho assim, por que nós temos tantas imagens nas nossas casas se elas não servem para nada? Em que sentido que eu estou dizendo? Não serve para nada. Ai, minha mãezinha querida, bonitinha, tá lá, põe flor, põe vela. Ai, meu Jesus crucificado, bonitinho, põe vela, põe lá os pedidos, tudo. Mas na hora do vamos ver, não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque você não pede, você não... Socorre! Socorro! Não pede, não reza. Tem um monte de gente que perdeu suas casas, né? Na chuva aí teve, não teve? Teve, né? Eu me compadeço da dor de todos esses. Não conheço, mas me compadeço da dor de todos esses. Mas, se esses ficarem em cima daquilo, chorando, que perdeu móveis, que furou o buraco, ficar chorando, e não colocar lá uma massinha no buraco, né? Eu tô falando assim, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Não colocar uma massinha no buraco, ou não ir atrás, ou não pedir socorro para Deus primeiro, socorro para o familiar, socorro. São coisas que podem causar coisas e acontecimentos que podem causar doenças e que você não sai dali nunca mais. Ah, perdi meu móvel. Gente, eu não tô zombando, tá? Entenda. Perdi meu móvel, perdi minha cama, perdi isso, perdi aquilo. Limpa a casa e recomeça de novo. Isso. Tem outro caminho? Tem outro caminho? Não tem outro caminho. É a mesma coisa com as situações do interior, não tem outro caminho. Aconteceu isso comigo, as coisas mais graves, né? Fui espancada, fui estuprada, fui não sei o quê. O Michael falou, vai ficar as marcas. Fica as marcas, elas podem ser curadas, mas você precisa levantar. Não tem outro caminho. Ou você morre com as marcas, ou você se levanta e utiliza das marcas para uma vida nova, para ir para frente. Quantas coisas eu passei na minha vida e na minha história que eu louvo a Deus porque aconteceram. Coisas que foram pecado, coisas que não precisaram acontecer, coisas que eu me confessei, que eu me arrependi, mas que hoje são material para mim. Material do quê? De salvação para ajudar outras pessoas. Entende? Aquilo que a gente passa não pode ser em vão. É material de salvação para a minha vida, material de salvação para outros. Para outros. Por isso que a dor, ela pode ser transformada em ressurreição, em glória, em eternidade. A dor pode ser transformada em glória, em eternidade, em salvação para outros, salvação para a minha vida. Porque se não fosse aquilo também, não sei onde estaria eu, e eu estou aqui, e eu não quero voltar atrás, nunca mais. Nunca mais, eu não quero. Só que não basta dizer eu não quero mais voltar atrás, eu preciso estar constantemente ali, debaixo da saia da minha mãe, e debaixo dos pés de Jesus, eu preciso estar constantemente com eles, para conseguir passar pelas dores que virão, porque ainda virão outras, e poder entender que aquele caminho é um caminho de salvação para mim, e para outros. Vou contar algo que aconteceu, acho que faz 2 meses, não, 1 mês, 45 dias. 45 dias vai dar, né? Isso. Algo que aconteceu com a minha família, né? O meu filho, ele começou a não enxergar. E aí, tinha que levar no médico para ver o que estava acontecendo, né? Eu não estou enxergando, mãe, a visão está embaçada. Ixi, agora eu não estou enxergando nada, o que está acontecendo? Um olho só, uma vista só. E o médico, não tem médico
Você vai no hospital, não tem oftalmo. Aí o oftalmo falou assim, essa situação não é uma situação grave. Tá perdendo a vista, mas não é grave. Grave é facada no olho, tiro no olho, né? Porrada no olho. Essas coisas é grave. Então tem que esperar. Mas diante de uma situação dessa, o que você faz? Você desespera? Dá um soco em todos aqueles que estão lá? Roda a baiana? Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Confio, então, eu falava, confio no Senhor, em tudo aquilo que Ele vai fazer. O Senhor, eu coloco o André Luiz, toda essa situação que está acontecendo, que o Senhor possa abrir os caminhos. Abre o caminho, mãe, abre o caminho diante dessa situação. Porque precisa aparecer um médico que, de fato, venha dizer o que está acontecendo, né, com a visão. Por que está perdendo a visão? E aí espera, e vai no médico um dia e não consegue nada. Aí foi no oftalmo, conseguiu passar no oftalmo. O oftalmo disse assim, eu aqui sou um ortopedista sem o aparelho de raio-x. Aí você fala assim, consegui passar no oftalmo, não acredito. E agora? E não tem o diagnóstico? Você vai se revoltar? Adianta alguma coisa? Não adianta. Tem que confiar. Então vamos, meu Deus, ajuda, abre os caminhos para que possa. Então você vai rezando, você vai ter que confiar. Confiar, rezar e esperar. Você pode pagar? Pode, eu não posso. Então tem que confiar, rezar e esperar. E vamos lá. E a visão continua. Eu sei que foi uma semana para descobrir o que estava acontecendo com a vista do menino. Toxoplasmose ocular. Né? Então, pode perder a visão, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Mas aí, abriu os caminhos, né? Mostrou por quê. Só que nesse meio tempo, às vezes nós paramos só na nossa dor. Só na nossa. Não vemos a dor do outro que está ao nosso redor. Nesse meio tempo, eu estive no hospital. Nesse meio tempo, eu rezei vários rosários por aqueles que estavam lá. Uma bagunça, coitado daqueles enfermeiros, misericórdia, dá até dó. De tanta situação que eles têm que cuidar e sem os materiais, sem as coisas, sem o que precisa para fazer. Igual esse oftalmo, não tem para poder cuidar. Ele está ali para cuidar, mas diante do cuidado que ele precisa fazer, não tem aquilo que é necessário. Então, estava lá, estava rezando, e essa oração era só para o meu filho? Não, essa oração tem que ir para todos que estão ali, tem um sentido. E nesse meio tempo, tinha uma menina que tinha tentado tirar a vida dela, ficou do meu lado, e ali eu pude conversar com ela, pude rezar com ela também. Aí tem horas que até, às vezes, isso aqui vocês deixam em off, tá bom? Mas tem horas que eu penso assim, muitas vezes, que tem algumas coisas que acontecem, que são caminhos, não só para, que acontecem, não só porque a sua família está passando por aquilo, mas para que você seja um caminho também de salvação na vida do outro, né? Diante de uma dor, você pode também ver outra dor, e poder ser um caminho de salvação naquela outra vida. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos só olhando para nós mesmas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uhum. Nós precisamos ser mulheres orantes, mulheres que amparam, mulheres que sustentam. E a todo aquele que chegar próximo a nós. Se nós ficarmos anestesiadas nas nossas dores, fugindo da dor para que não seja curada, ou só relembrando, eu tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com dor acolá, e deixa de fazer isso, e deixa de fazer aquilo. Eu fui. E aí depois, o que acontece com a pessoa? Meu filho fez o tratamento, tá ainda em tratamento, e aí ele pegou conjuntivite no outro olho. E aí passou para os dois também. E nesse meio tempo que eu estava cuidando dele, eu também peguei conjuntivite. Só que a minha foi muito mais agressiva. Eu fiquei com os olhos fechados. Totalmente fechados. E aí eu tinha que fazer uma pregação.
ir lá em Boa Esperança, lá em Minas Gerais. E eu com os olhos fechados. E aquele negócio ficou, faz 3 semanas, 4, terceira semana. Terceira semana que eu tô com conjuntivite, melhorou mais agora. Terceira semana. E aí é uma conjuntivite membranosa, né? Que cria membranas dentro do olho. E você tem que ficar tirando de 48 em 48 horas. Tanto que eu vim pra cá, eu falei assim, e agora? Como é que vai tirar essas membranas do olho? De 48 em 48 horas. Não tirei ainda, nem fui ver no médico, eu desisti de ir. Coloquei na mão dela. Aí desisti de ir. Mas quarta-feira tá marcado já pra mim ir lá em São Paulo, né? No hospital. Mas pra Boa Esperança, eu não queria ir na missão. Por quê? A condição, a circunstância pra mim não tava nem um pouco agradável. A circunstância. Quantas vezes a circunstância não está agradável, mas você precisa ir? Porque é você que precisa estar lá. Porque você tem que fazer. Mas a circunstância não é nada agradável. E eu não poderia dirigir. E eu gosto muito de dirigir. Então, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou nessa missão? Não estou enxergando, não consigo preparar a pregação, não consigo ler o livro que eu tenho que ler. E tá tudo escuro, e uma angústia, e um negócio, tava angustiado, uma dor no peito, um negócio, e ainda não... Aí eu pedi pro meu esposo, e aí, você vai poder me levar lá, na missão? Mas também não queria que ele me levasse na missão. Por quê? Porque, isso não é empoderamento não, né? Porque eu dirijo melhor que ele. E aí, e o medo dele levar a condução? O medo dele dirigir. Pode ir, gente. Pode ir, eu deixo. Eu tava com medo dele dirigir. Mas na verdade, 9 horas. Na verdade, não é 9, se tornou 9. Era 6. Mas se tornou 9 horas. E uma agonia, uma angústia, um medo, um negócio. Eu tava ali, daquele jeito, lá do lado dele. Mas aí eu pensei, Senhor, mas ele também tá, né? E ele tava tenso, coitado. Tenso, porque ele gosta também que eu dirijo. Ele prefere que eu dirija. E ele tava lá tenso, eu falava, meu Deus. E eu rezava. Rezava, Nossa Senhora, socorre nossa mãe. Rezava, nossa, como eu rezava. Quando nós terminamos de rezar o rosário nessa viagem, aí passou a dor, tava doendo. Sabe quando tá doendo o coração, o peito? Doendo. Eu falei, mas isso tudo também foi diante de tudo aquilo que estava acontecendo lá na missão, né? Aquelas mulheres que estavam lá, todo esse sofrimento, tudo, foi por conta disso, era espiritual, todas essas situações, mas que curou também meu coração. Nós servimos, mas também somos curados. Nós servimos, mas também nós somos tocados, né? Em tudo. Mas isso para quê? Para que vocês também possam entender junto comigo, diante dessa história, que tem as circunstâncias que nós não queremos estar. E aí sempre eu canto, né, vontade de Deus, eu amo, quero fazer a vontade de Deus, né, eu quero fazer a vontade de Deus em tudo, quero ser fiel, né, em tudo, né. Rezamos até o ato de abandono à divina providência, à vontade de Deus, né, tudo. E aí eu falava assim, meu Deus, a tua vontade é que eu vá com os olhos ruins. A tua vontade é que eu não vá dirigindo. A tua vontade é que meu marido dirija. A tua vontade é quebrar toda a minha vontade. A minha vontade, tipo assim, eu quero viver a tua vontade de viver na missão, de fazer. Estou vivendo a vontade de Deus, vivendo na providência. E diante da dor, e diante da angústia, e diante do sofrimento, como é que eu estou vivendo essa vontade de Deus? E diante da cegueira, e diante de não poder dirigir, e diante do medo, como é que eu estou indo diante da vontade de Deus? Você, como é que você está indo diante da vontade de Deus em tudo isso? Quando está doendo? Quando está dilacerado o coração? Você está pedindo socorro? Eu pedi o socorro da mãe todo o tempo todo. Acordei chorando, fui tomar banho chorando para ir para a viagem. Mas a primeira música que eu lembrei, vem para cá, Ayla. Mas a primeira música que eu lembrei foi essa música, Socorre-nos, ó mãe. Ela, mãe, a senhora tem que socorrer diante dessa missão e tudo aquilo que vai acontecer. Socorre-nos, ó mãe. Então, a nossa vida, ela precisa ser movida pela oração.
movida. Não é só uma leitura de uma palavra, mas é uma leitura que me adentra e faz, de fato, eu querer viver no Espírito. É uma leitura que me adentra e faz eu rezar no Espírito. Quando eu estou com dor, quando eu estou com medo, quando eu estou atordoada, quando eu não estou entendendo. Não é só um dizer, mas é um viver. Nós precisamos viver. Sair desta condição de anestesiamento e viver. Se é para viver a dor, vamos viver a dor, mas vivê-la com alegria. Nossa Senhora, quando ela estava com Jesus no Calvário, quando ela viu o seu filho flagelado, as revelações de Santa Brígida vai dizer que ao mesmo tempo que o coração dela estava dolorido, porque o filho estava morrendo, ao mesmo tempo o coração dela se alegrava. Era dor e alegria ao mesmo tempo, porque ela sabia que ele estava cumprindo a vontade de Deus naquele momento, porque ela sabia que uma humanidade ia ser socorrida, toda a raça ia ser socorrida. A dor e a alegria. Precisamos vivê-las ao mesmo tempo. A dor e a alegria. Como é que nós vamos conseguir viver isso? É com ela, com ele, que passaram por tudo isso. Então, deixar que Jesus e Maria possam entrar em nossa casa, a casa do nosso coração, a casa das nossas feridas, os castelos das feridas, adentrar na nossa história para curar a história de verdade e para deixar que essa história seja uma história de graça, não uma história de desgraça. Mulher, a tua vida não é uma história de desgraça, é uma história de graça. Diante de tudo aquilo que você viveu, eu não sei, você sabe, mas não é uma história de desgraça. Uma história de graça, deixa ele entrar e deixa ele fazer a graça. Porque se ele estiver na sua história a partir de hoje, essa história será uma história de graça. Será. Será. Eu tenho certeza, convicção disso. Como a minha história é uma história de graça. E está sendo, e aí será muito mais ainda. E por quê? Porque eu sou Denise? Não. É porque eu sou filha de Deus. E você também é filha de Deus. Você é filha. Você não é bastarda, você é filha de Deus. E os filhos de Deus herdarão o céu, se assim quiserem. Aqui já, nesta terra, nós viveremos estas graças. Com as dores, com as alegrias, olhando para a cruz, vivendo a nossa dor sem anestesiamento. Vivendo com verdade, vivendo com eles. Vamos ouvir a música. Vai pedindo para Nossa Senhora te socorrer diante das tuas dores. Vai pedindo para Nossa Senhora socorrer diante do vitimismo. Diante do vitimismo. Diante de tudo aquilo que você se acostumou. Da dor que você se acostumou a viver. Da dor que você se acostumou a ter. Da dor que você se acostumou a remoer. Todas as dores que você se acostumou a remoer, toda hora. Deixa que Nossa Senhora possa levar esta dor definitivamente, para que esta dor seja agora um caminho de salvação para você. Os teus os teus filhos, tuas filhas estão aqui, mãe. Olha, mãe, tua raça. Olha, tua raça.
nação está aqui, mãe. Tua nação está aqui. Socorre-nos. Socorre-nos, ó Mãe. 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 Mãe, diante de tudo aquilo que é o anestesiamento, que nós possamos sair desta anestesia, toda a anestesia do corpo, anestesia da mente, anestesia dos afetos, sair desta vivência anestésica, para de fato vivenciar aquilo que precisamos viver. Vai dizendo, cantando, socorre-me, ó Mãe. 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 Ó Mãe, vai acordando-nos do sono, o sono do torpor, o sono da depressão. Vai nos acordando, ó Mãe, do sono das falsas enfermidades. Socorre-nos, ó Mãe, da dormência. A dormência, ó Mãe, de não sentir mais compaixão pela dor do outro, porque a minha dor é muito maior. A dormência de não sentir mais compaixão pela vida do outro. Toda dormência, ó Mãe, socorre essas mulheres, socorre-nos, ó Mãe, enquanto mulheres, de toda a dormência, para que o nosso coração possa se compadecer do outro, daqueles que estão ao nosso lado. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-me, ó Mãe, socorre-me, vai pedindo. Socorre-me, ó Mãe. 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 Dá-nos a graça, ó Mãe, de sairmos do egoísmo. Com aquela palavra, quando o Senhor diz, tudo aquilo que fizerdes aos meus pequeninos é a mim que fizestes. Mulher, toda vez que você faz algo na sua vida para o seu esposo, é para ele que você está fazendo, para Deus que você faz. Toda vez que você cuida dos seus filhos, é para ele que você está fazendo, para Deus que você faz. Todas as vezes que você socorre alguém que está necessitado na rua, ou dos seus familiares ou amigos, é para ele que você está fazendo. É para ele, é a mim que você está fazendo. Quando você ama, é a ele que você está amando. Quando você ama uma criatura, é a ele que você está amando. Que nós possamos ver, que todo o cuidado, todo o nosso serviço é para ele. Socorre-nos, ó Mãe, ensina-nos a servir a Deus na nossa família, ensina-nos a servir a Deus no nosso trabalho, ensina-nos a servir a Deus na igreja, ensina-nos a servir a Deus nos momentos de dor, de tribulação, de angústia, ensina-nos a fazer a vontade de Deus, nos momentos em que nós queremos a nossa vontade e não sabemos aquilo que é a vontade de Deus. Ensina-nos, ó Mãe, a nos despojarmos, ensina-nos, ó Mãe, a nos submeter,
sofrer. Ensina-nos, ó Mãe, a sofrer com alegria. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-me, 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 ó Mãe. Quero te convidar a ficar de pé. Nós somos convidadas a gerar a vida. O nosso corpo tem um órgão que é interno, né? É para dentro. Por quê? Porque nós somos chamadas a essa interioridade, a sermos mulheres interiores, mulheres que oram para dentro, né? Nós somos chamadas a isso. Que nós possamos pedir para sair daquilo que é exterior. Hoje o mundo nos coloca os holofortes externos. Olha para fora, vai para fora. E os que estão dentro estão morrendo. Os que estão dentro da nossa casa estão morrendo. Os que estão dentro da nossa família estão morrendo. Os nossos estão morrendo. Porque estamos olhando para fora, para fora, para fora. É preciso olhar para dentro. Então eu quero pedir para que você possa pedir essa graça de novo, da essência, aquilo que o Michael falava, da essência. Qual é a nossa essência? Qual é a nossa missão enquanto mulher? Ser ouvido. Ser ouvido de Deus, para todos aqueles que precisam ser ouvidos. Dentre os nossos, da nossa família e os de fora, ser ouvido. Ouvido de Deus, boca de Deus, para falar as coisas que vêm do Espírito, não as nossas. Ser boca de Deus. Ser mão de Deus, ser toque de Deus, não com intenções erradas, mas com a intenção que vem do coração de Deus. Ser os braços de Deus, para poder abraçar, acolher. Quantas nós estamos vivendo um momento de repulsa, de mandar para fora, não acolhe, né? Deixa que os outros acolham. Então, por isso, a televisão acolhe, a televisão escuta, a televisão entretém, as coisas de fora entretém, mas não nós. O convívio, o diálogo, o desejo de conversar, o desejo de confraternizar. Vamos pedir isso. Que Nossa Senhora possa vir, nos cobrir com o seu manto, nos ajudar neste momento, para que nós possamos voltar a essa essência de mulher, de amparo, de socorro, de ouvido, de toque, de olhar, de olho no olho, de abraço, de docilidade, de carinho. Nós precisamos dar o carinho. Todo aquele que dá, recebe. Há mais alegria em dar do que receber. E que nós possamos ter alegria. Isso é o principal. Alegria em tudo aquilo que nós precisamos dar. Revelar, alegria de revelar, alegria de revelar, alegria de ser. Então que você possa cantar essa música, pedindo todo esse socorro. O que hoje você acha que você precisa? Eu preciso ser mais escuta, eu preciso ser mais doce, eu preciso ser mais dócil, eu preciso ser constante. Peça para a mãe agora. Vamos fazer esta oração. Você vai lembrando daquilo que você precisa e vai suplicando, vai gritando, vai pedindo, vai desejando do seu coração. Não deixe que essa oração seja uma oração fria, mas seja uma oração de fato desejosa das graças do céu agora nesse momento. Amém? Vamos ver. Olha o teu povo